A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estou aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. E o tema vai ser Deus o Pai. Então, estou aqui no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, em Deuteronômio, no capítulo 24, no verso 20, diz assim: Quando sacudires a tua oliveira, não voltará para colher o fruto dos ramos para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Então observe, igreja, que o Pai, Deus Pai, ele tem muito carinho pelos órfãos e pelas viúvas. Então, nós vamos observar também no texto aqui que se encontra em Salmo no capítulo 27, no verso 10, diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, o órfão nada mais é que uma pessoa que é desamparada por pai e mãe. Amém, igreja? Então, observe, igreja, o texto que é muito importante, que diz assim, Salmos capítulo 68, no Salmo 68, no verso 5 diz assim, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Você entende, igreja? A preocupação de Cristo com os órfãos é muito grande. Nós vamos aqui para Isaías, no capítulo 49, no verso 15, diz assim, Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, nós observamos, igreja, que Deus, ele é tremendo. Por isso que Jesus Cristo fala que o único Pai é aquele que está no céu, Porque Ele é aquele que nunca nos abandona. E aqui em Jeremias, no capítulo 49, no verso 11, diz assim, Deixa os teus órfãos e os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Então, igreja, observamos que Deus, ele tem um zelo com os órfãos e com as viúvas. Então, essa característica, ela se encontra também em Jesus Cristo. E eu vou deixar apenas alguns textos na meditação dos irmãos. Muitas pessoas falam que Jesus Cristo não é Pai, mas, assim, eu já deixei muitas referências, Mas às vezes é bom lembrar de algumas, E eu quero aqui, no capítulo 13, no verso 33, diz assim, filhinhos. Olha só Jesus falando, filhinhos,
Ainda por um pouco estarei convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não poderei vos ir. Eu vou-lo digo também agora. E aqui, ele diz aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então observe, igreja, que ninguém vem ao Pai está se referindo ao próprio Espírito Santo dele. E depois ele se manifesta como o próprio Espírito Santo em carne, como diz no capítulo 7, ó, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Observe aqui, igreja, ó, mostra-nos o Pai que nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então observe que eles estavam vendo o Pai, igreja. Aqui, ó, observe, igreja, ó, no capítulo, ainda aqui no capítulo 16, que ele faz a promessa do Espírito Santo, ele fala assim, ó, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheces, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, aqui Jesus Cristo ele se revela que o Espírito da verdade é ele mesmo, que eles conhecia, que habitava com eles. Ora, quem habitava com os discípulos era o próprio Jesus Cristo. E falou que estaria em vós, estaria dentro deles. E ele fala aqui no 18, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha a preocupação aqui, ó. Não vos deixarei órfão. Quem pode deixar órfão alguém é somente pai e mãe. Se Jesus Cristo, ele poderia muito bem, se ele não fosse o pai, falar, Deus não vai te deixar órfão. Ou meu pai, como ele sempre se reporta, do seu próprio espírito, mas ele fala, não vos deixarei. Então ele está falando dele, órfãos, voltarei para vós. Então o Espírito Consolador, né, que ele fala outro, mas que outro é esse? É outro, porque ali ele não estaria como servo, ele estaria como o próprio Deus, na sua divindade. Então, amados, ele fala aqui que ele iria rogar, né? Mas quando você vai para o capítulo 16, na continuação aqui, ele diz assim, ó, observe, igreja, no capítulo 16, no verso 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e creste que saí de Deus. Então aqui, quando ele estiver na eternidade, ele não vai rogar, porque ele não vai estar como servo, então ele não vai precisar rogar, porque ali ele vai ser o próprio Espírito materializado. E ali, Jesus Cristo está falando para ele que ele vai voltar da onde ele saiu, só que materializado. Então, igreja, tem que meditar.
Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então aqui, igreja, Jesus Cristo, saiu de Deus. Ele foi gerado por Deus. Então, este tabernáculo que o próprio Pai se encontra dentro é o próprio servo, que é Jesus Cristo materializado como homem. Então o próprio Espírito Santo se materializou. Então ali, na matéria, como homem, ele é o próprio servo. E o Pai é o Espírito Santo. Agora, igreja, eu quero que vocês meditem comigo aqui numa passagem muito importante para vocês não se limitar. Está aqui, ó, Jeremias, capítulo 23 e 24, diz assim, ó: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, amados, Deus, ele é um espírito. Então você não pode limitar Deus. Observe aqui, igreja, que Jesus Cristo, ele deixa bem claro a sua divindade aqui, ó, porque ele fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O que desceu foi o Espírito Santo, o Filho do homem que está no céu. Então você não pode limitar Jesus Cristo porque ele está materializado. Você tem que entender que ele também está no céu naquele momento. Então a voz que você ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, ou seja, não tem um autor. Então, como você pode dizer que não é o Filho do homem que está no céu que está falando? Como? Então, você tem que ter muito cuidado, igreja, porque quando você limita Jesus Cristo, você está limitando o próprio Espírito Santo. Na sua divindade, na sua humanidade, ele esvaziou-se a si mesmo como servo. Mas aqui ele está revelando que ele mesmo desceu do céu. E o Filho do homem que está no céu, sendo que ele estava ali, conversando ali com Nicodemos. Amém, igreja? Então, Deus abençoe a cada um de vós. E no próximo vídeo eu venho para falar sobre o batismo de Jesus Cristo. Porque muita gente vê Jesus Cristo, né, nas águas, o Espírito Santo como forma de pomba, como forma corpórea de pomba, e uma voz no céu, e acredita que existe 3 divindades. Mas eu venho no próximo vídeo mostrar para a igreja. Amém? Vamos focar no batismo de Jesus Cristo no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que eu tenha ajudado os irmãos a ter uma reflexão. Eu quero deixar o último versículo aqui, que é o versículo, né, que eu terminei no outro vídeo. Efésios, capítulo 1, verso 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
de sua vontade. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até mais.